Então, pessoal, bem-vindos à nossa primeira Flash Class. Qual o peso que a gente usa para o cálculo de dose dos anestésicos? Começando por o nosso racional. Basicamente, a gente vai lidar com dois tipos de peso. O peso total, parabéns. O peso real, né, o peso dito total, que a gente vai colocar como Total Body Weight. Vou ficar trabalhando com essas siglas porque o material de apoio terá essas siglas, então só para facilitar, tá? E o peso ideal, Ideal Body Weight ou Lean Body Weight. O Lean Body Weight basicamente se refere ao peso de massa muscular, massa magra, tá? Quem já fez bioimpedância é exatamente o mesmo princípio, é excluir a parte do peso do tecido adiposo, tá? De maneira geral, a gente vai utilizar muito mais frequentemente, já adiantando, né, os pesos ideais e o Lean Body Weight. O peso ideal é mais fácil de calcular, então sendo muito mais tranquilo. E essa parte do Lean Body Weight ele tem uma lógica porque há uma conexão entre o débito cardíaco, cardiac output, com o montante de massa magra que nós temos. Quanto maior esse montante, né, quanto maior o volume de massa magra, é uma tendência de que o débito cardíaco adeque-se a essa questão. Por isso que a maior parte das medicações a gente utilizará esse tipo de peso. Propofol, então o primeiro hipnótico que a gente vai ver. Propofol a gente vai ter três variantes para comentarmos. As doses em bolos, as doses em infusão contínua e o Target Controlled Infusion, né? A infusão alvo controlada. Quando a gente fala em dose em bolos, a gente vai utilizar o peso ideal. Por quê? Porque quando nós utilizamos o peso total, como a região, e aí o cenário clássico que a gente vai pensar, o obeso, né, o paciente obeso, quando a gente utiliza o peso total para a infusão, né, para o cálculo das doses em bolos, nós findamos superestimando a biofase. E aí a gente pega um conceito da aula de farmacocinética. Como a gente superestima a biofase, as doses que nós fazemos em bolos para esses pacientes findam sendo maiores do que o necessário, gerando impactos hemodinâmicos maiores. E aí, trabalhos comparativos viram que quando a gente utiliza o peso ideal, mesmo no paciente obeso, nós conseguimos um efeito clínico similar ao que nós conseguimos nos pacientes magros. Por isso que nas doses em bolos nós vamos utilizar o peso ideal. Segundo ponto, né, em relação às doses em bolos, preocupação que nós temos que ter, né, naturalmente. A distribuição do Propofol ela ocorre de uma forma muito rápida. Então, a única ressalva na utilização do peso ideal nesses casos é que período até o, entre aspas, despertar do paciente após uma dose única de Propofol ele tende a ser mais curto no obeso, ainda que o efeito clínico do pico de ação do Propofol seja similar aos pacientes magros. Em infusão contínua, a gente tem uma variação. Na infusão contínua, né, normalmente dada em microgramas quilom-minuto, né, as unidades que habitualmente nós costumamos nos referir, na infusão contínua, nós utilizaremos o peso total do paciente. Esse peso total, ele tem uma via de adequação de clearance similar a quando utilizamos o peso total na infusão contínua em pacientes magros. Então percebam que é sempre uma via de comparação. Então nesse caso, né, para infusões contínuas, não estou me referindo a infusões alvo controladas, atenção, para infusões contínuas nós devemos utilizar o peso real do paciente. E por fim, nas infusões alvo controladas, nós temos um problema. Primeira coisa, né, a se considerar. Os modelos de Marsh, ele não é adequado ao paciente obeso. Não é adequado. Então é um modelo farmacocinético que nós devemos evitar. Então, putz, Brunão, vou fazer aqui uma gastroplastia, cara, e só tenho dipirifusor na minha sala. O que é que eu faço?
O diprifusor, como vocês devem saber, ele tem um modelo farmacocinético de base que é o MASH. E o modelo MASH ele foi constituído, uma curiosidade rápida, né, ele foi constituído através da avaliação clínica do comportamento do propofol, da propofolemia do paciente, com um N muito baixo. Foram 18 pacientes apenas, e eles excluíram, naturalmente, né, para fazer essa via de cálculo, eles excluíram pacientes que tenham comportamentos atípicos, dentre eles os obesos. Então o modelo de MASH ele não é voltado para a utilização nos pacientes obesos. O que é que nós utilizamos então? Né? O modelo de Schneider seria o ideal, porque o modelo de Schneider ele faz, quando nós colocamos os dados antropométricos, seja peso total, seja altura, idade, sexo, ele faz um cálculo pela fórmula de James e chega no peso ideal, que é o que é utilizado no manejo, né, dos pacientes em TCI, né, em infusão alvo controlada. Aí voltamos àquele problema. Então vimos que modelo farmacocinético ideal, né, a utilização do Schneider, e o Schneider vai utilizar-se de um cálculo feito dentro do próprio sistema com os dados que nós fornecemos do peso ideal. Mas aí vamos para a parte real, para o mundo real, né? TCI, e eu tenho o diprifusor. Não tenho conflito de interesse, tá, pessoal? Que é o MASH. O que é que se sugere? E aí vem o pulo do gato, que é o quê? Quando o paciente obeso, ele é gordão, né? Não só às custas de gordura, mas também às custas de mais músculo, né? É o famoso fordo. É o cara que é forte e gordo. Piadas à parte, né? Esse crescimento de músculo ele ocorre também nos pacientes grandes obesos. A questão é que esse crescimento é desproporcional. A gente tem um aumento de massa magra em torno de 20% a 40%, às custas de um crescimento de gordura de 60% a 80%. Há esse padrão de divisão. Por conta disso, se nós tivermos então um modelo de MASH, o que sugere-se, e aí falta o espectro na literatura para embasar, é que a gente utilize o peso ideal do paciente mais 30%, que é o ponto médio aqui, ó. Lembra do que eu falei em relação à parte do uso do músculo, né, da massa muscular, mas 30%, que é essa média, do excesso de peso acima do peso ideal. Então esse é o peso que vocês vão colocar no diprifusor, né, na bomba de infusão alvo controlada. Combinado? Vamos em frente. Etomidato. Etomidato, comportamento similar ao do propofol, nós vamos utilizar o peso ideal, tá? É o peso ideal dos pacientes que nós vamos utilizar para o cálculo. A via de justificativa disso é muito simples. Basicamente é que o equilíbrio ele conta nessas doses em bolos, muito mais dependente das áreas ricamente vascularizadas, dentre elas os músculos. Então, para o cálculo dessa dose inicial, a gente leva em consideração o peso corporal ideal em função dele refletir muito mais o peso de massa magra que o nosso paciente tem. Combinado? Vamos em frente. Tiopental, mesmo princípio, tá? O tiopental, em doses únicas, a gente também vai utilizar os pesos ideais. Lembrar que o tiopental ele tem uma via de distribuição muito rápida. Ele se difunde rapidamente, em especial para o tecido gorduroso. Então, nessas doses únicas, né, em bolos, a gente vai utilizar pelo mesmo princípio que a gente discutiu tanto para o propofol quanto para o etomidato em bolos, o peso ideal, entendendo que o espectro de ação de efeitos clínicos terá uma duração mais curta, mais reduzida. Midazolam em benzodiazepínicos, o mesmíssimo princípio, ideal body weight, tá? Peso de massa magra. E aí aqui eu já aproveito para abrir um parêntese. Pô, Brunão, como é que eu calculo? Tem várias fórmulas. A que eu sugiro e vou deixar no material de apoio é que vocês vejam a fórmula de James et al, tá? Mas ela é uma fórmula um pouquinho mais chata
da gente entender. E aí eu vou deixar aqui uma parte um pouco mais prática, que a gente vai fazer o seguinte: no caso dos homens, supondo um homem 1,80 m, o peso ideal vai estar próximo a 80 kg. Ao passo que nas mulheres, supondo que seja uma senhora bem grande de 1,80 m, a gente vai ter basicamente a altura em centímetros menos 10 como sendo o peso ideal. Existem outras fórmulas, né, para ventilação, é a que eu particularmente uso no dia a dia, que é a do Predicted Body Weight, do peso corporal predito. Também se correlaciona muito bem com o peso ideal, mas vou deixar essa aqui específica porque ela é mais fácil e mais prática. Como é uma aula mais rápida, a gente vai deixar de uma maneira mais bate o olho, já sei mais ou menos aqui qual vai ser o peso ideal do paciente. Tá? Então, midazolam e demais benzodiazepínicos, peso ideal. Precedex e ketamina. Aí aqui entra a carência de estudos, tá? Carência de estudos para afirmar. A gente não tem background na literatura para afirmar qual é o peso que deveríamos utilizar. Mas seguindo preceitos em relação a conceitos básicos de farmacocinética para essas duas medicações, aparentemente o peso corporal ideal também é o mais recomendado. Tá? Mas nessas duas especificamente, tanto a Precedex quanto a Keta, infelizmente a gente ainda fica na dúvida sobre qual deve ser realmente o melhor peso a se utilizar. Se o peso de massa magra, se o peso ideal, se há alguma necessidade de fazer um ajuste por área corporal total, se é o peso corporal total, mas ao que tudo indica, pegando principalmente em relação às vias de publicação, dentro também da utilização nas gastroplastias, o uso do peso corporal ideal parece ser a melhor estratégia, não só para as doses em bolos, como também para infusões contínuas. Tudo bem? Sigamos. Opioides. Opioides aqui eu vou destacar fentanil, sulfenta, alfenta e o remifentanil. Então vamos lá. O racional por trás dessas indicações, felizmente ou infelizmente, ele não passa tanto pelas bases farmacocinéticas. Não é um conceito farmacocinético que nos faz concluir que é melhor utilizar tal peso. É por mera prática e checagem do que acontece. Então, a utilização de fentanil, sulfentanil e alfentanil devem se valer pelo peso corporal ideal. Isso deve-se ao fato de reduzir complicações. Lembrar que quando a gente vê a necessidade de adequação de peso, isso tem muito mais a ver, né, com o perfil de paciente que a gente vai mexer, e normalmente vão ser pacientes obesos, né, então a gente reduz complicações principalmente respiratórias, tá? E aí leia-se apneia obstrutiva do sono, roncos, dessaturação e complicações relacionadas à depressão central. E o remifentanil, que era um ponto de dúvida, né, o que a gente viu é que o peso corporal ideal, ele também gera menos complicações. Então os opioides de maneira geral utilizaremos peso corporal, peso ideal, né, peso corporal ideal dos pacientes para o cálculo de dose. O remifentanil, que é um opioide metabolizado por esterase plasmática, a gente poderia ficar até tentado a utilizar um peso maior, já que o paciente terá um volume plasmático maior, mas isso não bate com os dados clínicos que a gente tem acumulado. Então, o peso ideal também para eles. Tá? Bloqueadores neuromusculares, nós temos os adespolarizantes e os despolarizantes. Os adespolarizantes, mais uma vez, né, seguindo todo esse racional, fica fácil entender que a gente vai utilizar aqui o peso corporal ideal, né, porque ele reflete muito mais a massa muscular do paciente, né, a massa magra do paciente, e isso vale tanto para a classe das benzilisoquinolinas, cisatracúrio, mivacúrio, atracúrio, até os aminoesteroides com rocurônio, vecurônio, pancurônio. Combinado? Despolarizantes é o que a gente tem mais uma exceção. E a gente vai aqui utilizar o peso corporal total. Então, succinilcolina, peso corporal total. Por quê? Porque nos estudos que compararam a utilização de um ou outro tipo de peso, o peso corporal total, ele forneceu melhores
condições de intubação. Simples assim. E aí, por isso, a utilização da succinilcolina, nós iremos nos valer do peso corporal total. Parte final, halogenados. O cálculo dos halogenados, de maneira geral, ele não deve nem levar em consideração parte do peso dos pacientes. O que a gente pode tranquilizar em relação aos obesos é que o comportamento dos halogenados ele é estável quando utilizamos concentrações menor do que 0,6 CAM por anestesias de 2 a 4 horas. Então a gente nem precisa se preocupar em relação à depuração nesses cenários. O único ponto que a gente precisa realmente ter muita cautela é se temos cirurgias muito mais longas e estamos utilizando halogenados que tenham um grau de deposição em tecido gorduroso maior. Não é o caso do alotano, do isoflurano. Isso pode eventualmente gerar prejuízos, mas de maneira geral não precisamos fazer adequação em relação a peso, apenas essa ressalva que eu mencionei do tempo de duração e da concentração. E agora, para a gente finalizar, né, aqui tem só o nosso resumão. Eu vou deixar, vocês podem pausar agora para pegar e caso não tenham feito as devidas anotações, anotarem aí. Mas aí eu imagino que está coberto todas as principais classes de medicações em relação ao tipo de peso que nós vamos utilizar. Combinado? Até a próxima Flash Class. Não sei quando, mas haverá. E qualquer dúvida a gente está aqui à disposição. Só mandar que eu organizo para responder cada um de vocês. Um abraço.